Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse espaço onde eu te proponho uma conversa sobre crescimento e amadurecimento espiritual. Hoje, a nossa troca é sobre autonomia espiritual, é sobre crescimento espiritual de uma forma livre e segura. E ao longo da nossa conversa, a gente vai elaborar melhor sobre isso e você vai sair desse vídeo tendo aprendido uma técnica, uma ferramenta, um jeito de se ajudar. Então é importante que você vá construindo os raciocínios junto comigo, não pule direto para o final para não chegar lá e não entender o que é que está acontecendo. Vamos juntos aqui. Eu sou a Aline Bevilacqua, sou terapeuta holística, sistêmica, há mais de 8 anos. A minha jornada com a espiritualidade começa muito cedo. As minhas buscas por conhecimento vêm desde a adolescência, então eu vou crescendo e me desenvolvendo, entendendo o mundo também por essa perspectiva, até que a minha sede de conhecimento aumenta e eu começo a trilhar pelas minhas formações profissionais para me tornar uma terapeuta holística. E durante todo esse caminho, fica muito claro para mim que existem conhecimentos que eu não posso guardar, que eu preciso compartilhar, que eu preciso entregar, porque eles fazem diferença para outras pessoas que passaram também pelo que eu passei. A sensação de estar espiritualmente, energeticamente perdido, bagunçado, desconectado, todas essas coisas eu também passei na minha jornada, até que eu encontrei um caminho, uma ferramenta, uma técnica que me ajudou a me reorientar. Essa série de conteúdos que eu tô fazendo, nós estamos no nosso segundo vídeo. No primeiro vídeo a gente trocou uma ideia também muito importante sobre quem é a Perséfone nos dias de hoje, na nossa personalidade, quem é essa sacerdotisa de si mesma, que é quem nós buscamos ser com a nossa espiritualidade. Então, eu sugiro, eu recomendo que você tire um tempinho depois e volte ao primeiro vídeo para se inteirar desse tema. Mas, hoje, eu quero te presentear com algo que eu aprendi e que modificou a minha vida de uma forma completa e que me trouxe a confiança para me relacionar com o meu divino, com a minha espiritualidade, com as energias de uma forma muito segura. Mas a gente vai chegar lá. Eu vou pedir para você separar papel e caneta, porque tem algumas coisas que eu gostaria que você anotasse, que você escrevesse, tanto para visualizar depois, quanto para poder fazer os exercícios lá no final. Então, já busca o papel e a caneta, deixa aí do seu lado. E para que a gente não perca mais nem um minuto, eu vou começar fazendo uma pergunta extremamente importante. O que é liberdade espiritual para você? Ouça o que veio à tua cabeça. Perceba. Se pergunte de novo. Observe. Na resposta, você vai ter uma chave muito importante. Não existe certo, não existe errado. Eu quero que você apenas observe. Eu tenho certeza que para algumas pessoas essa resposta veio clara. Às vezes em uma palavra. Liberdade espiritual é isso, é aquilo, é uma outra coisa, é alguma coisa. Para outras pessoas, outras tantas pessoas, a resposta vem quase como uma dúvida abafada por uma voz de terceiro. Dentro de você, você sabe o que significa para você, mas você ouviu tantas coisas ao longo da vida e essas vozes interferem na tua leitura individual. Se isso aconteceu com você, escreve isso. Liberdade espiritual para mim é talvez alguma coisa, mas eu sinto a interferência ainda de um líder espiritual, da minha mãe, do meu pai, da religião que eu tinha na infância. Escreva isso, visualiza isso. Isso não quer dizer que ao longo da tua jornada de vida, você não pode ter emprestado conceitos de vários lugares para montar aquilo que você construiu como a sua religiosidade, como a sua esfera espiritual. Não é isso. O que a gente está tentando pegar aqui é o quanto dos outros estão enfiados, enraizados na tua espiritualidade. E olha como isso é importante, porque muitas vezes, sem perceber, a gente pensa no divino e vem a sombra de algo que nos foi dito, que nos foi ensinado, de uma experiência às vezes negativa e encobre e atrapalha o nosso desenvolvimento
dentro daquela área. E enquanto você termina de escrever esse assunto aí no seu caderno, eu vou contar um pouco da minha trajetória e vou compartilhar para você o que para mim é liberdade espiritual. Eu passei por várias experiências religiosas, espiritualistas, por várias linhas de conhecimento. Com linhas de conhecimento, eu tô querendo dizer o quê? São os estudos que eu fui tendo ao longo da vida. Então, tempos que eu me dediquei a quiromancia, a astrologia, a radiestesia, ao reiki, o reiki usui, o reiki xamânico, as constelações, a meditação, a viagem astral, isso fora as experiências religiosas. E cada vez que eu me encontrava com um conhecimento diferente, eu achava que aquilo era a liberdade espiritual que eu estava buscando. Eu imaginava que quando eu entrasse na religião ou quando eu soubesse tudo daquele conhecimento, milenar ou não, ali eu teria a minha espiritualidade viva em mim, ali a coisa ia se desenvolver, ali as coisas iam acontecer. Mas, em cada lugar, eu encontrava uma realidade de liberdade diferente. E algumas vezes, essa coisa que eu buscava era quase um perigo, era um sinal de alerta. Porque não era bem visto dentro daquele grupo, não era bem visto dentro daquelas regras. Outras vezes parecia uma grande utopia o meu desejo de sentir-me segura para me relacionar com a espiritualidade ao meu modo, do meu jeito, colocando na minha cartilha tudo que fazia sentido para mim. Muitas vezes, o que me foi dito, o que me foi ensinado, era muito mais um caminho de separação. Isto serve, a partir de agora, aquilo não serve mais. Tal coisa você vai substituir por essa. O mesmo processo se deu dentro dos mergulhos religiosos. E não importava se aquilo era uma busca autônoma minha, por se tratar de uma religião que não tinha próxima de mim, ou que eu não conhecia ninguém daquele grupo, ou se eu estava dentro de uma religião já estruturada, ou com pessoas. E por mais que eu me integrasse, por mais que eu integrasse a filosofia, a religiosidade em mim, em algum momento me acendia e falava, poxa, mas ainda não está tudo aqui. Ainda não contém a minha verdade, ainda não contém a minha autenticidade nesse sistema, ainda não tá como eu sinto que deveria ser. Mesmo que tivesse sendo vendido para mim a ideia de que ali dentro haveria total liberdade, porque aquilo que não era verdadeiro ou não fazia sentido já não ia existir mais. Porque a partir daquele caminho toda a verdade estava contida. E, para mim, nenhuma verdade é única e absoluta. Eu não estou dizendo que isso tem que ser a sua realidade. No meu olhar, nenhuma verdade é única e absoluta. Sendo assim, a minha espiritualidade é múltipla. E ainda assim, verdadeira, porque é o que faz sentido para mim. Então eu passei muito tempo tentando organizar e dar conta de fazer isso funcionar para mim, com todos os sistemas ao meu redor me dizendo que isso não era possível, que isso não era viável, que isso não podia ser, que isso era contra o que poderia verdadeiramente funcionar, que isso daria errado, que as coisas não são dessa forma. Isso foi acontecendo tantas e tantas vezes, por tantas e tantas pessoas diferentes. Se eu fosse tentar calcular, eu acho que são cerca de 15 anos nadando contra uma correnteza, vez em quando indo com ela, vez em quando voltando. Mas é um longo tempo onde eu passei tentando compreender aonde que essa minha tranquilidade, confiança, conforto, liberdade, responsabilidade espiritual ia se encaixar. Aonde que isso ia fazer sentido? E a resposta veio num momento muito importante para quem entende um pouco de astrologia. O retorno de Saturno, ele acontece ali por volta a partir dos nossos 28 anos. Quando Saturno começa a fazer esse movimento de retorno na minha vida, ali a ficha cai. Estar dentro de um molde criado por alguém, pensado por alguém, é uma coisa. E pode ser bom. Para algumas pessoas isso funciona muito bem. Mas estar em comunhão com a espiritualidade e com a sua
real personalidade em comunhão com a sua alma, isso é de outro patamar. Isso faz as coisas funcionarem em outro nível. Porque não existe mais dependência. Não existe mais alguém me disse que eu preciso fazer porque alguém disse, eu não posso fazer porque alguém disse. Existe a minha consciência me dizendo isso não faz sentido para mim. Isso eu preciso entender melhor, isso não está bem resolvido dentro de mim, e linkando e costurando quem eu sou, a minha fé, as minhas práticas, a minha espiritualidade, o meu desenvolvimento espiritual. De forma nenhuma estamos falando de uma bagunça, de uma libertinagem espiritual, de fazer tudo o que quer, como quer, a hora que quer, e quando não quer, não faz. Não é isso. Acho que algum poeta já disse por aí que liberdade é responsabilidade. E aqui, essa máxima é mais do que verdadeira. Liberdade espiritual é responsabilidade. E eu também preciso grifar aqui que a espiritualidade é assunto da maturidade. É assunto de quem não quer se relacionar com o divino, qualquer que seja, de uma perspectiva infantil. Não é o nosso assunto hoje, mas é importante também que isso fique muito claro. Sustentar essa liberdade espiritual requer uma postura muito ética, honesta, coerente, autorresponsável. E, de novo, é por isso que esse lugar, essa relação livre, ela é de alta responsabilidade, ela é de algum amadurecimento interno. Essa força de ser sacerdotisa de si, de ser um guardião da própria espiritualidade, isso é de uma maturidade muito bonita e muito importante. Por isso que não é para todo mundo, é para quem realmente sente que tudo que está sendo dito, ordenado, falado, até certo ponto faz sentido, mas depois não faz mais. Depois o desconforto aparece. Mas, muitas vezes, a gente vai se enredando em coisas que não são nossas, em coisas que não fazem parte da gente e nem percebe. Então eu vou trazer aqui alguns sinais de dependência espiritual. E é importante que você vá anotando quais fazem sentido. Como se você estivesse preenchendo um gabarito. Então, a primeira faz, a segunda não faz, a terceira... E assim vamos indo. Para que no final a gente tenha uma clareza maior de onde você está. O primeiro sinal absoluto de que você ou está numa dependência espiritual ou está prestes a entrar em uma relação de dependência espiritual com alguém ou com alguma coisa, é o fato de você olhar para qualquer pessoa que se pareça com uma autoridade espiritual e já entregar todo o crédito a ela e não questionar nada. Então aparece para você uma pessoa aí na sua vida, na rede social, vestida com o que você considera uma autoridade espiritual. Não importa a religião. Mas ela parece ser. Em nenhum momento você questiona seriamente se aquilo... Não estou nem falando se é verdade ou se é mentira. Você não questiona se aquilo faz ou não sentido para você. A pessoa ganha um lugar de autoridade rapidamente, instantaneamente, se torna inquestionável. E aí você começa a acatar. De repente essa pessoa aparece e fala, não, porque... vou dar um exemplo bem bobo. Ah, você tem que fazer um salmo X na tua casa. Não, peraí, esse salmo é para isso. Será que ele cabe na minha casa agora? Será que eu não preciso de outro salmo? Será que é exatamente isso que eu tenho que fazer? Porque eu acho que eu tô em outro lugar. Deixa eu observar melhor em mim se isso faz algum sentido. Essa ideia de que qualquer pessoa sabe mais do que você. Essa relação pode estar acontecendo comigo agora. Você está olhando para mim como se eu soubesse muito mais. Cada um tem a sua jornada e a tua vida, a tua relação com Deus, com o seu divino, no fundo, só quem sabe é você. E uma sacerdotisa de si, ela tem clareza absoluta sobre isso.
É ela quem sabe da relação dela com a fé dela, com o divino dela, com a espiritualidade dela. Isso é inquestionável. Não quer dizer que ela é dona da razão, ela não erra nunca, não. Mas ela sabe retroceder, refazer, reconstituir, modificar. Porque ela está atenta a ela está observadora de si. Ela sabe quais são os recursos que ela tem na mão para fazer os movimentos certos, sem precisar cair no enredo de outras pessoas. Uma sacerdotisa de si, da sua espiritualidade, ela não abre mão da sua autonomia. Ela não abre mão da sua liberdade de escolha. Ela não abre mão do autoconhecimento que ela tem sobre ela. Hoje a gente observa muito nas redes sociais um grande crescimento de terapeutas holísticos, de tarólogos e afins. Crítica nenhuma quanto a isso, tá? Eu só vou trazer um exemplo. Vamos supor que você tá lá rolando o teu feed e aí apareceu lá um tarólogo. E aí esse tarólogo fala para você, seja lá ou seja numa consulta, que você tem, o que você tem que fazer, como você tem que falar, que horas você tem que se comportar de tal forma. Eu dei o exemplo do tarólogo, mas pode ser qualquer figura de autoridade ou de conhecimentos espirituais. E aí, você começa a performar como essa pessoa te indicou. O que sobrou para você de autorresponsabilidade? O que sobrou para você do seu livre-arbítrio? O que sobrou para você da sua autonomia? Sobrou alguma coisa? Porque se você performa exatamente o que outra pessoa disse, a responsabilidade no final nem é sua. Cabe aqui você se perguntar o quanto disso é confortável para você. É por isso que eu, principalmente dentro dos atendimentos que eu conduzo, eu não digo o que deve ser feito. Aline, mas você não é também taróloga, mas a minha escolha da minha vida, eu banco. As escolhas que você faz da sua vida, eu não posso bancar. Quem vai bancar é você. Eu vou te mostrar. Você tem um caminho A, um caminho B. Olha, a energia daqui é tal, a energia daqui é tal. Escolhe. Veja o que faz mais sentido para você. Aqui tem mais fluência, mas tem esse desafio. Aqui tem um pouco de desafio, mas tem essa fluência. O que vale a pena? Esse é o pensamento de quem busca para si autonomia. Mas eu quero voltar a atenção para você e te avisar que até o final do vídeo você vai sair daqui com uma técnica que vai te ajudar a alcançar isso. O segundo sinal, e muitíssimo importante, de estar numa dependência espiritual é o fato de já ter feito muita coisa. Eu já fiz banho, eu já fiz erva, eu já fiz mapa astral, eu já fiz tudo que me falaram, eu já fiz o salmo dentro de casa, eu já botei o sal atrás da porta, já fiz tudo, Aline, tudo. Nada tá funcionando para isso que eu preciso. Nada dá certo. Nada me traz um movimento. Nada me Será que o que você tá fazendo serve para você? O pior disso tudo é que você vai entrar naturalmente numas de é só pra mim que dá errado, só pra mim que não dá certo, pra fulano dá certo, pra Beltrano acontece, pra mim não vai, o que tem de errado comigo? Deve ser uma coisa mais grave, deve ser um problema maior, quando na verdade você só tá tentando fazer várias coisas que têm resultado pra quem tá precisando daquilo. Tá precisando de outra coisa. É uma outra técnica, é uma outra erva, é um outro salmo, é um outro banho, é um outro chá, é uma outra coisa. Não adianta olhar para o sintoma e pensar que o que dá certo para um vai dar certo para você se você não consegue ver a raiz da dor. Sem olhar, sem descobrir aonde é que está doendo, como que você vai tratar isso? Pensa comigo. Todo mundo fala que, olha, para prosperidade é louro, é manjericão, é a pirita, que é um cristal, é canela, tem que fazer o feng shui na sua cozinha. Ótimo, isso tudo realmente tem conexão com a prosperidade. Mas aí, se você for olhar para você de uma forma mais atenta, vamos supor que você vai começar a pesquisar sobre você.
você começa a descobrir que, peraí, o que está atrapalhando a minha prosperidade é a minha ansiedade, a minha cabeça não para. O que você precisa? Camomila, lavanda, melissa, ervas calmantes. Poxa, não é que eu não precise dessa energia da prosperidade, mas eu estou trazendo energias que trazem movimentação, abertura, expansão, e minha cabeça está enlouquecendo junto. Não está dando resultado porque não era o que eu precisava. Percebe? Sem você conseguir se pesquisar, é muito difícil ter eficácia no que você faz. Por mais que dê certo para algumas pessoas. E quanto mais você insiste nisso, mais frustrada você fica. A chave para conseguir sair disso é saber quando e como se pesquisar. Não adianta comprar tudo que está vindo de solução para você. Você precisa saber como fazer isso funcionar. E se vai fazer sentido para você. O terceiro tópico, ele é importantíssimo. Ele não vai caber para muita gente, assim eu espero. Mas ele é muito perigoso. Porque ele acontece quando a gente já está num nível de dependência espiritual muito grande. E aí a gente está muito longe do caminho da sacerdotisa. Que é quando a gente cai no enredo, na trama de uma pessoa que promete coisas espirituais, mas não entrega nada. Vamos chamar essas pessoas realmente do que elas são, né? Que são charlatões espirituais. E não importa a religião, tá? Então, como é que vai acontecer esse movimento? Vai aparecer uma pessoa que está prometendo fundos e mundos, fazer e acontecer, e diagnosticando um monte de coisa, um monte de problema. A pessoa que está com um nível de dependência espiritual muito grande, ela olha para isso e fala, cara, é isso. É a única pessoa que vai conseguir resolver o meu problema. Eu não vou precisar fazer nada. A pessoa vai fazer tudo. Ela já está me prometendo fundos e mundos. Eu vou só pagar o que eu tenho que pagar. E aqui começa todo o problema. O que eu já vi de pessoas que chegam para mim extremamente magoadas, machucadas, prejudicadas financeiramente, decepcionadíssimas com a espiritualidade, descrentes de outros profissionais, porque passaram por esse tipo de experiência, a gente não está escrito. Quantas pessoas já passaram por mim com esse histórico? Aonde alguém prometeu fazer e acontecer, no final cobrou carérrimo, não entregou, não fez, sumiu, bloqueou. Um golpe espiritual. Não vou ficar aqui falando, porque se você caiu nisso, coitadinha de você, porque você é uma vítima, não vamos por aí. É muito duro passar por isso. É muito difícil passar por isso. Quando cai a ficha, você fala, meu Deus, eu entreguei, de repente, muito dinheiro. De repente, todo o dinheiro que eu tinha ali. Para uma coisa que não me resolveu nada. Não estou fazendo juízo de valor nem do que é que foi ser procurado, do que é que foi proposto, de qual foi o acordo. Não estamos nem falando disso. Mas é muito duro tomar um golpe de qualquer forma que seja. Qual que é o nosso ponto aqui? A pessoa que se propõe a fazer um golpe espiritual, ela está procurando pessoas que já tenham um perfil muito claro. Pessoas desesperadas, desentendidas, sem autoconhecimento, sem autonomia espiritual, que se julgam menos conhecedoras, menos sábias do que outras, que não têm uma estrutura em si para sustentar a própria espiritualidade, para saber o tempo das coisas, para saber o que eu contribuí com essa situação que não tá legal, para saber os atalhos que eu posso usar em mim, que são verdadeiros, que são valiosos, para contornar, para passar por isso. Esse tipo de pessoa está procurando alguém que não tem a menor conexão consigo mesmo e a menor conexão com a própria espiritualidade. A melhor defesa que a gente tem para não cair em um golpe desse tipo é estar centrado. Quanto mais conhecimento real essa pessoa adquire, mais segura ela está. Quanto mais distante ela tiver de grandes promessas, porque ela sabe que não é bem assim que as coisas funcionam, mais segura ela tá. Quanto mais ela tem com ela
ferramentas de auto-auxílio, né? Onde ela própria se auxilia, mais segura ela tá. Porque se você sabe que não tem nenhum trabalho ancestral, uma magia negativa que está acontecendo há 25 gerações passadas, você sabe que isso não tem, você já se pesquisou. Se alguém falar isso pra você, você vai falar, isso aqui não faz sentido. Não sei se isso faz sentido pra mim. Não sei se isso é verdadeiro pra mim. Olha como muda o cenário. A pessoa chega pra você e fala, olha, tá tendo um derretimento na tua aura. Eu falo, mas isso nem é possível. Eu tô medindo minha aura aqui sempre. Eu sei como é que tá. E aí? Você já se distanciou do perfil de quem toma um golpe desse tipo. Agora, olha aí nesse caderno. Quantas situações dessa você já passou? Você já tomou algum golpe espiritual? Ou será que você olha para todo mundo como se todo mundo fosse uma grande autoridade espiritual? Ou você já tentou fazer tudo que podia, mais um pouco, e nada tá dando certo? Marcou mais que uma, duas, três, nenhuma, Aline, olha, marquei nenhuma, ótimo, maravilha. Mas se você marcou uma pelo menos, conta aqui pra mim nos comentários, eu vou ler, eu vou te responder também, me conta qual foi que você se identificou. Por mais que eu não tenha descrito uma experiência que você passou ou tá passando, é fácil saber quando é similar, então conta aqui pra mim. Vamos para uma aula prática, vou te dar a ferramenta da sacerdotisa agora. Se você tem um pêndulo, você vai usar o seu pêndulo. Aline, eu não tenho de madeira, eu tenho de cristal. Pode. Eu não tenho de madeira, não tenho de cristal, mas tenho de metal. Pode. Eu não tenho pêndulo. O que eu faço? O que dá para fazer agora? Então, eu vou trazer a solução para você. A solução que nós vamos usar para quem não tem um pêndulo vai ser uma linha com agulha. Uma linha com uma agulha. Uma agulha simples, caseira. Assim, coisa mais simples do mundo. Normalmente a gente tem uma agulha em casa. Se você não tem agora, salve esse vídeo para você assistir depois. Mas fica aqui que o exercício é bem legal. Se você tem, vai montando aí. Eu vou pedir para que você fique num ambiente sem interferências, para que você consiga prestar atenção em mim, prestar atenção em você, para que você esteja relaxada. Aline, eu não posso fazer isso agora. Salve esse vídeo para ver daqui a pouco. Vamos primeiro se familiarizar um pouquinho. O que a gente vai fazer é um exercício de radiestesia, que é a técnica, a ciência, só o termo técnico, a ciência da captação de energias. Ponto. Bom, quanto mais concentrada você estiver, melhor. Eu tenho certeza que você não precisa ter dúvidas sobre, será que eu mexi o pêndulo? Será que eu estou manipulando? Você não tem intenção de se enganar. Isso já é o suficiente para você ficar tranquila, sabendo que você não está mentindo para si mesma. Você está aprendendo uma coisa nova. Normal se sentir um pouco insegura, não saber se está indo certo ou não. Mas não pense que você está mentindo ou manipulando, tá? Porque você não quer fazer isso com você. Tô aqui confiando na sua honestidade, confie você também nela. Então, vamos lá. Agulha e linha em mãos. Você vai pegar o teu caderno, o teu papel e você vai fazer duas aspirais. Uma para dentro e uma para fora. A aspiral no sentido horário, no sentido do relógio, sim. A aspiral no sentido anti-horário, não. Então, você vai fazer exatamente isso aí. Aqui tá invertido e tal, mas é só você adaptar o negócio aí, tá? Então, uma aspiral horário para sim, uma aspiral anti-horário para não. Aline, eu fiz invertido, meu Deus. Zero problema. Zero problemas, tá? Não vamos polemizar. Não precisa. Então, o que você vai fazer? Você vai segurar pela linha da tua agulha. Vai colocar teu papel, teu caderninho embaixo. A gente vai fazer aqui na mão mesmo, ó. E o que eu vou estar pensando? Não preciso nem falar nada. Eu vou estar pensando que o meu pêndulo vai girar anti-horário para não. E quando eu botar ele aqui, eu vou pensar que ele vai girar horário para sim. Simples, né? E vou fazendo isso até que o movimento aconteça de uma forma tranquila. E aí você vai estar vendo aí e vai estar falando para mim assim, Aline, eu tô vendo a sua mão mexer, você tá mexendo. Sim.
Radiestesia não é mágica. Se a pessoa fala que não pode mexer a mão, que tem, não sabe do que está fazendo, não sabe do que está falando. Na radiestesia, a gente mexe sim, porque é um impulso elétrico, ainda que mínimo, é um impulso que o nosso cérebro dá para que o nosso braço tenha um mini movimento e responda através da ferramenta a energia que a gente captou pelo nosso inconsciente. Aqui é só a parte técnica, mas para te dizer que sim, o braço mexe, o seu vai mexer e tá tudo certo. Confia em você. Vamos lá. Treinou. Para você pode demorar um pouco mais ou um pouco menos, vai no seu tempo. Num outro pedaço de papel, você vai fazer assim, uma seta mais para cá, uma seta mais para cá. Sim, não. Não, sim, como você quiser. Fez as duas setas, vai fazer o mesmo exercício. Tá. Eu já tenho meu vício de segurar o pêndulo de um jeito específico. Pra cá é não. Pra cá é sim. Pra cá é não. Pra cá é sim. Você vai ficar nessa. A Aline não mexeu agora. Meu pêndulo não mexeu, e aí? Espera. Treina de novo amanhã, e depois. O que eu tô ensinando pra você? Uma ferramenta para você se ajudar, para você não passar mais pelo que você está passando. Toda essa dependência, toda essa insegurança, todas essas dúvidas espirituais. Tá, meu pêndulo mexeu e agora eu tô assistindo essa aula de novo, já tô um pouco mais familiarizada com o negócio. O que eu vou fazer agora? Você vai pegar papel em branco e nele você vai escrever 2 plantas que você tiver na sua casa. Vamos começar por aí. Vamos supor que você tenha aí camomila e hibisco. Pronto. Eu tenho aqui, nem vou dividir no meio. Tenho aqui então camomila e hibisco. E você tá muito travada na sua vida amorosa. Não vai, não flui, tal. O que você vai fazer? Você tá com uma erva aqui, uma erva aqui. Você vai pegar o seu pêndulo de agulha, né? Que eu tô aqui igual você que não tem um pêndulo. Você vai colocar ele na linha do meio, aonde não tem nada escrito, e você vai se concentrar sobre a sua vida amorosa e se perguntar: qual dessas ervas eu preciso para que a minha vida amorosa fique melhor? Você só pense nisso, pense na pergunta e espera o movimento do pêndulo. Ele vai apontar para uma dessas duas coisas. No meu caso aqui, a resposta foi camomila. Vamos supor que você na sua casa tenha cidreira e melissa. Em alguns lugares é a mesma coisa, mas deixa eu pensar em outro exemplo, então. Vamos supor que você tenha na sua casa cidreira e poejo. Pronto. E aí você pergunta do financeiro e ele vai na cidreira. Ótimo, você já tem a resposta. Aline, me surgiu uma outra dúvida. Eu faço um banho ou eu faço um chá? Você escreve e vai com o seu pêndulo e pergunta. Bom, ok. Eu sei aqui, no meu caso, que eu preciso usar a camomila. Eu faço um banho ou eu faço um chá? O que faz mais sentido pra mim agora? Um chá. Então o que eu vou fazer? Um chá de camomila pra eu tomar. Pronto. O que eu fiz? Eu usei da minha autonomia. Eu usei a ferramenta da mulher que consegue orientar a sua espiritualidade. Vamos olhar para esse pêndulo como a ferramenta da sacerdotisa. E fui perguntando para mim mesma, com as coisas que eu tenho em casa, o que é que eu preciso para minha vida amorosa, por exemplo. Então, um chá de camomila. Que coisa mais viável que isso?
Quer coisa mais simples que isso? A resposta que você tirar daí, ela não veio do além, ela não veio de algo mágico, ela não veio de algo extraordinário. Ela veio de você, da sua necessidade, do que você precisa e do que você tem na sua casa, do que você tem disponível. O quanto isso vai te ajudar vai depender da sua disposição. Eu tô te entregando aqui, de uma forma totalmente gratuita, sem te cobrar nada por isso, uma ferramenta extraordinária. Use assim, sem medo nenhum, use, para você não cair naquelas armadilhas que a gente conversou até agora. Se você quer a sua autonomia espiritual, se você quer liberdade espiritual, se você quer ser uma sacerdotisa de si, é a radiestesia quem vai te proporcionar isso. É conseguir fazer com papel, caneta, agulha e linha uma análise simples do que é que você precisa agora. Imagina o que você vai conseguir fazer quando você tiver mais ferramentas. Pensa nisso. Trabalha isso na sua cabeça. Agora você está um pouquinho mais perto de ser sacerdotisa de si. Desejo que você use essa ferramenta com ética, com responsabilidade, com amor, com gratidão, para você se ajudar nesse primeiro momento. Encerro aqui a nossa troca, a nossa aula. Conta para mim se fez sentido para você, se você conseguiu já colocar em prática isso. A gente se fala na nossa próxima aula. Um grande beijo.